Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 25 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Alta de cyberataques coloca a gestão de terceiros no mapa de risco. Hackers levam menos de um dia para invadir sistemas, diz estudo. E phishing cresce mais de 5 vezes no Brasil e trojans ganham força. E eu começo com essa notícia que fala: alta de cyberataques coloca a gestão de terceiros no mapa de risco. Os diversos graus de escassez deixados pela pandemia e a disseminação de cyberataques às cadeias de suprimento, como na SolarWinds, mostraram ao mercado como a falta de cuidado com a segurança da informação de parceiros pode gerar complicações graves para o próprio negócio. Esse foi o cenário apresentado no Keynote de abertura do Security Leaders Recife com Domingos Moraes, que atua na área de segurança da informação da Eletrobras Chesf. O executivo lembrou da importância de se manter o controle sobre o supply chain das empresas na preservação do core business. Se antes da digitalização as corporações precisavam apenas formar parcerias com quem pudesse fornecer aquilo que ela própria não fazia sozinha, hoje as demandas de um contrato se tornaram bem mais rígidas. Em termos de controle de riscos de fornecedores e parceiros, a ideia é atestar a integridade da outra empresa, garantindo que ela não represente uma ameaça. Nesse cenário, a cibersegurança deve ser um dos setores a se envolver intrinsecamente na avaliação de novos contratos. De acordo com o executivo, através de frameworks definidos pelo NIST e pela ISO 27001, é possível construir roadmaps de avaliação das parcerias visando basear o Board Executive na definição de regras claras aos fornecedores e terceiros, com cláusulas contratuais sólidas, acordos de confidencialidade e gerenciamento de incidentes. Para esse objetivo, o Head de Segurança da Informação da Eletrobras recomenda atuar em todas as fases de negociação do acordo. Primeiro, o CISO deve definir dos potenciais riscos oferecidos por esse parceiro através de questionários objetivos a respeito do atual estado de cibersegurança. Os riscos detectados deverão permanecer monitorados durante a vigência da relação. Posteriormente, o líder de segurança deve cooperar com o fornecedor ou terceiro na implementação de controles internos e melhorar os processos de cyber através de treinamento sobre as políticas e códigos mantidos pelo contratante. Esse aperfeiçoamento também deve seguir de forma contínua, monitorando qualquer necessidade de mudanças e sempre mantendo a alta gestão informada. Por fim, todo o conhecimento reunido durante essa análise deve gerar um reporte ao board, detalhando o apetite de risco necessário para proceder com aquele contrato. Esse tipo de score, aconselha Moraes, pode ser feito a partir de soluções já existentes no mercado, automatizadas e não intrusivas ao ambiente do parceiro. Esse ponto ele é muito importante, extremamente importante. Vamos lá, acho que está todo mundo na mesma página quando falamos que nos últimos anos muitos incidentes ligados à cadeia de suprimentos afetou muitas operações. Isso aconteceu. Significa dizer, e aí, óbvio, tem uma exceção aqui de um conjunto de empresas que já há um bom tempo costuma fazer análise de risco, né, na sua cadeia de suprimento, dos seus principais fornecedores, etc. Mas a verdade é que isso não está completamente enraizado em todas as empresas. E aí eu gostaria de separar aqui em duas óticas que eu considero sejam iniciais para esse tipo de análise. Uma diz respeito à resiliência dos serviços, ou seja, se dentro dos processos, dentro dos serviços ofertados, existe alguma dependência de fornecedores externos. Se existe uma dependência, você precisa olhar para o seu fornecedor sob essa ótica. Qual é o nível de resiliência que esse fornecedor tem? Quais são os controles que ele possui para garantir ou tentar garantir a continuidade dos serviços que ele presta e que para a sua empresa são tão vitais? Esse ponto é muito importante. Segundo ponto, sobre o aspecto de sensibilidade das informações compartilhadas com os fornecedores.
Se você compartilha informações cobertas por regulamentos e leis, vamos citar algumas aqui só para não ficar nas palavras, né? LGPD, PCI, entre outros. Se você tem dados que compartilha com entidades, com fornecedores externos, coberto por esses escopos, você precisa também entender quais são os controles aplicados por esses fornecedores para garantir privacidade ou confidencialidade desses dados. Isso é extremamente importante. Não basta simplesmente acreditar que um NDA, que cláusulas contratuais sejam suficientes para imputar responsabilidade e garantir adequação. Isso não é verdade, não funciona. Então, se você quer ir além, se você quer realmente analisar e garantir segurança, tanto do ponto de vista de confidencialidade / privacidade dos dados, quanto do ponto de vista de disponibilidade / continuidade dos serviços, você precisa olhar os fornecedores sobre essas óticas. Hackers levam menos de um dia para invadir sistemas, diz estudo. Uma análise dos comportamentos e ferramentas utilizadas por cybercriminosos durante o primeiro semestre foi feita pela equipe do Sophos XOps. Descobriu que o tempo médio de permanência dos invasores, intervalo desde o início de um ataque até o momento em que ele é detectado, diminuiu de 10 para 8 dias, considerando todos os tipos de incidentes, e para 5 dias em casos de ataques de ransomware. No ano passado, o tempo médio de permanência já havia sido reduzido de 15 para 10 dias. Além disso, a equipe do Sophos XOps constatou que, em média, se leva menos de um dia, aproximadamente 16 horas, para que o invasor acesse o Active Directory, uma das ferramentas mais cruciais para as empresas. O AD geralmente gerencia a identidade e o acesso aos recursos de uma organização, o que significa que os invasores podem utilizá-la para acessar informações preciosas de um sistema, para fazer login e realizar uma ampla variedade de atividades maliciosas. Acessar e obter controle da estrutura AD na cadeia de ataque oferece diversas vantagens aos invasores. Eles podem permanecer sem ser detectados para escolher o próximo movimento e, quando prontos, podem explorar a rede da vítima sem impedimentos. De acordo com o estudo da Sophos, o tempo de permanência em casos de incidentes de ransomware também diminuiu. Eles foram o tipo de ataque mais predominante nas amostras analisadas, representando 69% das investigações, e o intervalo médio de permanência foi de apenas 5 dias. Em 81% dos casos envolvendo ransomware, a parte final do golpe foi lançada fora do horário comercial, e entre aqueles que foram implementados durante o horário de trabalho, poucos ocorreram em um dia da semana. O número de ataques detectados ainda aumentou com o passar dos dias das semanas, principalmente ao examinar aqueles que envolvem ransomware. 43% deles foram identificados às sextas ou sábados. Mas ele chama a atenção para o fato de que isso não significa que coletivamente estejamos mais seguros. Ponto evidenciado pelo nivelamento dos tempos de permanência de ataques que não são de ransomware. O relatório Active Adversary Report for Tech Leaders 2023 é baseado nas investigações de resposta a incidentes da Sophos em relação a 25 setores ao redor do mundo, no período de janeiro a julho. As organizações-alvo estão localizadas em 33 países diferentes em 6 continentes. 88% dos casos vieram de organizações com menos de 1.000 funcionários. De tudo, o que significa esses números? Principalmente no que diz respeito a tempo que se leva para conseguir acessar o ambiente e tempo de permanência dos criminosos dentro dos ambientes. Antes de mais nada, significa dizer que é relativamente simples para os criminosos conseguir acessos. Quando a gente fala de 16 horas, um dia, não significa grande esforço. Não significa grande esforço. Ou seja, os controles implementados para proteção e detecção de ataques, especificamente de invasão, comprometimento de ambiente,
não estão funcionando adequadamente. Até porque os criminosos conseguem persistir, ou melhor, permanecer nos ambientes por 5, 8, 10 dias, muitas vezes sem serem notados. E com isso conseguem copiar dados, né? Conseguem criptografar bases, conseguem indisponibilizar serviços, conseguem fazer aquilo que era o propósito deles naquele momento. Então, não estamos sendo eficientes nem em detectar a invasão, muito menos em detectar atividades maliciosas ocorrendo dentro da infraestrutura. Portanto, precisamos urgentemente melhorar os controles para proteção e detecção de eventos de segurança. E na última matéria de hoje e da semana, phishing cresce mais de 5 vezes no Brasil e trojans ganham força. Embora nos últimos 12 meses os ataques de malware a computadores e dispositivos móveis no Brasil tenham se mantido estáveis, as tentativas de golpe de phishing e de trojans bancários, por sua vez, registraram aumento de 617% e de 50%, respectivamente, no período, de acordo com o relatório da Kaspersky, apresentado durante o evento anual da empresa, que aconteceu nessa semana em São José, na Costa Rica. Os setores mais afetados foram governo e financeiro, além dos internautas comuns, segundo o levantamento feito com base nas tentativas de ataque bloqueadas pelo sistema de telemetria da Kaspersky no período de junho de 2021 até julho deste ano. No total, a telemetria registrou 286 milhões de bloqueio de phishing nos últimos 12 meses, o que dá uma média de 544 ataques por minuto. No Brasil, o aumento foi de mais de 5 vezes. Entre os países mais afetados estão o Brasil, com 134 milhões de tentativas de ataque, México com 43 milhões, Peru 31,5 milhões, Colômbia 30,9 milhões, Equador 12,2 milhões, Chile 10,5 milhões e Argentina 9,4 milhões. Já em relação aos temas mais utilizados nas mensagens de phishing, 42,8% refere-se ao setor financeiro, tais como comunicados de bancos, sistemas de pagamento ou serviços financeiros, enquanto 14,7% dizem respeito a serviços de internet e outros 14,7% a lojas online. De acordo com Fábio Assolini, o phishing segue sendo o vetor mais importante para roubo de dados das pessoas e é o primeiro passo de incidentes cibernéticos que resultam no vazamento massivo de dados. Assim como o phishing, o trojan bancário também cresceu nos últimos 12 meses, com aumento de 50% na comparação com o período anterior. Segundo a Kaspersky, a América Latina registra 7.160 ataques diários, que dá uma média de 5 tentativas de infecção por minuto. O interessante, segundo a Assolini, é que o gráfico dos bloqueios na região mostra uma tendência oposta ao cenário global, que é de queda desse tipo de ataque. A imagem presente na reportagem mostra o ranking dos países mais afetados, com o Brasil na liderança, com 1,8 milhão de tentativas de infecção no período analisado, seguido por México, 271 mil, Colômbia, 72 mil, Peru, 58 mil, Equador, 36 mil, Argentina, 29 mil e Chile, 21 mil. No Chile, a família mais ativa é o Bambra, um trojan brasileiro. No ranking global aparece Rússia, Índia e China, na segunda, quarta e quinta posições, respectivamente. O diretor de análise e pesquisas da Kaspersky observa que a América Latina está se consolidando tanto como uma das principais vítimas de ataques de trojans bancários, quanto o principal exportador desse tipo de ameaça em nível global. Essa é uma continuação de uma das reportagens que eu mencionei ontem, né, no quadro do Notícias do Mundo de Segurança da Informação do dia 24, e obviamente está ligado, né, a esses painéis sucessivos que estão acontecendo no evento da Kaspersky na Costa Rica. De qualquer forma, tem dados aqui muito interessantes e mostram aquilo que de fato deveria ser uma das preocupações, né? Falamos de tantas, principalmente aqui nesse quadro, né, quando a gente fala de ataques, coisas que acontecem, preocupações de executivos de segurança, de fornecedores, etc., parece que são
inúmeras preocupações, é um cenário extremamente abstrato, mas a verdade é que tem, vamos lá, de 6 a 10 temas realmente importantes que não devem fugir do radar dos executivos de segurança ou das áreas de segurança da informação. E o phishing é uma delas. O phishing, engenharia social, ele está presente. A matéria trouxe algo que é realmente importante. Boa parte dos ataques a pessoas, e é que não necessariamente ataques a empresas, mas também a empresas, eles começam por phishing. E boa parte do comprometimento dos ambientes também se dá por meio do phishing. Então, ter ferramentas para identificar mensagens e conteúdos maliciosos e bloqueá-los, treinar adequadamente pessoas, detectar comportamentos anômalos dentro da infraestrutura, trabalho de proteção adequado com vários controles, são extremamente importantes dentro desse contexto. É só dessa forma que a gente consegue ter esse risco sob um patamar de controle maior. Porém, repito, é preciso um forte trabalho de conscientização de todos para que esse tema seja levado tão a sério quanto necessário. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje é isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana a todos e até a próxima.